Quem está feliz de estar na casa do Senhor aí, dá um glória a Deus. Pedir para que vocês abaixem a cabeça, fechem os olhos só mais um instantinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, mas principalmente em nossos corações, Senhor. Conduza cada mente aqui cativa a Ti nesse instante. Que haja um despertar, Senhor, para viver conforme a Tua sabedoria e o Teu coração. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que Teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, Senhor. Que cada semente lançada desse altar venha encontrar um solo fértil no coração dos Seus filhos e assim venha frutificar na vida deles a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então eu vou ler hoje o texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios 2, 6. E vamos lá. Hoje o tema da mensagem é a mente de Cristo, o segredo da sabedoria espiritual. Amém? Todos acharam? Quem for achando, dá um eita glória aí. Se você não tiver a Bíblia, pega a carona na telinha. Mas se você não estiver achando, abre a tua Bíblia aí em qualquer lugar, faz aquela cara de que já achou e fala assim, meu Deus! 1 Coríntios 2, 6. 1 Coríntios 2, 6. Olha aí. A irmã lá do Data Show tinha que falar, meu Deus. Estou brincando. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim, entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas são da sabedoria mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? A gente vive num tempo, igreja, onde a busca pelo conhecimento parece que nunca foi tão intensa. O acesso à internet nos dá uma quantidade absurda de informação. Talvez seja até um dos motivos de tanta crise de ansiedade, síndrome do pânico, é o excesso de informação ao que temos acesso. Quem é menos jovem como eu, sabe como era. Na nossa casa tinha um telefone que geralmente era de disco, numa mesinha, com um caderninho e uma caneta. A pessoa ligava, você não estava em casa, quem atendia, anotava o recado, e quando você chegava, você via lá, fulano me ligou, vou ligar de volta. Hoje,
Você manda o WhatsApp meio-dia, se 11h59 a pessoa não te respondeu, tu já está irritado. Você quer saber alguma coisa que aconteceu do outro lado do mundo, você pesquisa no Google e na hora você tem informação. Antigamente você dependia dos jornais. Na minha época, as televisões paravam de madrugada para manutenção e ficava aquela tela colorida. E se você quisesse varar a madrugada assistindo alguma coisa, você tinha que botar um videocassete. Não era assim? Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Quê? Não vai não? Só que ao mesmo tempo, nunca houve tanta confusão. É tanto acesso à informação, só que ao mesmo tempo é muita confusão. Parece que quanto mais as pessoas sabem, menos elas entendem o verdadeiro propósito da vida. Quanto mais elas são cheias de informação, a aceleração dessa informação, a quantidade de informação, menos elas entendem esse verdadeiro propósito da vida. E Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele estava lidando com uma igreja cercada pela filosofia grega e pela lógica humana. Muitos se gabavam do seu conhecimento, mas não compreendiam a essência da sabedoria de Deus. E é sobre isso que ele fala nesse trecho. Há uma sabedoria que o mundo ele não pode entender, um mistério revelado apenas pelo Espírito Santo. E hoje, a gente vai mergulhar nessa passagem para entender como que a gente pode acessar essa sabedoria de Deus e viver com a mente de Cristo. Quem quer ir comigo aqui essa noite? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então, no versículo 6 a 8, eu vou destrinchando aqui e vou relendo algumas partes, amém? Fala assim: entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era e nem dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. A cidade de Corinto era um dos grandes centros do pensamento grego. Amém? Era um lugar onde tinham muitos filósofos, onde havia uma grande estrutura dos pensadores. Os filósofos passavam horas debatendo sobre lógica, ética e o propósito da vida, tentando ali desvendar os mistérios da existência com base na razão humana, com base na lógica. E para eles a sabedoria era um tesouro acessível apenas para os intelectuais, apenas aos eruditos e aqueles que poderiam se aprofundar nas complexidades da filosofia. Porém, Paulo ele chega com uma mensagem que explode essa lógica. Ele chega e fala: existe uma sabedoria que não pode ser alcançada pelo esforço humano, porque ela vem do alto. Ela vem de Deus. Não adianta você se matar de estudar, não adianta você ser o maior filósofo com muito conhecimento, muita cultura, se você não tiver a sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria ela não se aprende nos livros, nas universidades ou nos debates acadêmicos. Ela só pode ser revelada pelo Espírito Santo. Quando Paulo ele menciona os poderosos dessa era, ele está falando dos líderes que tinham autoridade naquele tempo, governantes como Pôncio Pilatos, Herodes e os sacerdotes judeus, que eram homens que tomavam grandes decisões, mas que não entenderam o maior evento da história, que foi a crucificação de Cristo. Pessoas que tinham um grande conhecimento, um grande poder, mas não desvendaram o maior evento da história que estava debaixo dos seus olhos. Eles tinham poder político, poder religioso, só que eles não tinham discernimento espiritual. Se eles tivessem compreendido quem era Jesus, jamais eles teriam crucificado. E aqui, a palavra grega para glória é a palavra doxa, sei lá como é que se fala, amém? Que significa esplendor, honra e manifestação divina. Eles tiveram o próprio Deus diante de seus olhos e não o reconheceram. Muitas vezes o intelecto humano não te permite enxergar Deus em sua essência e sua glória. Essa mesma cegueira espiritual ela continua acontecendo hoje. Nos dias atuais o mundo ele continua valorizando o conhecimento e a influência,
ciência, tecnologia e filosofia são exaltadas. E de fato elas têm muita importância, sim. Não estou falando aqui que a gente não deve buscar conhecimento humano, não, cara. Eu não estou falando isso, amém? Não estou falando isso. Tem muita importância você buscar o conhecimento humano. Mas há algo que essas coisas jamais vão poder explicar, que são os mistérios do reino de Deus. O sistema do mundo, ele nos ensina que a gente precisa acumular diplomas, títulos, cargos, conquistar status e construir uma reputação para a gente ser relevante. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina algo muito diferente. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, Paulo fala o seguinte: pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A cruz, ela foi um escândalo para os religiosos e uma loucura para os filósofos. Eles esperavam um Messias poderoso, que dominaria com força, e não um rei que entregaria sua vida em sacrifício. Vocês já devem ter ouvido eu falar aqui sobre Flávio Josefo. Quem já ouviu falar? Amém? Quem lembra? Eu gosto muito de ler e usar até para pesquisa o livro dele chamado A História dos Hebreus. Por quê? Ele era um líder do Sinédrio na época que Roma invadiu Jerusalém, acabou ali no ano 70, né? E ele foi um dos comandantes do exército de Israel contra as tropas romanas, só que por ele ser erudito, filósofo, doutor, ele foi levado para Roma, foi instituído cidadão romano e virou ali um historiador. E esse livro, ele tem como básica a Bíblia, narrado o Antigo Testamento, praticamente capítulo a capítulo, livro por livro, com conhecimento do Talmudim, que os judeus só têm verbal, para provar para os filósofos gregos e romanos que muitas histórias que eles contam, atribuindo a entidades e divindades pagãs, eles já estão até certas, mas eles atribuem a algo errado. Cara, e como é boa aquela leitura, cara. Mas é uma outra Bíblia. Se você não tem paciência de ler, não lê não. Nem começa. Mas é bom demais. Você está entendendo? Eu li aquilo tudo uma vez só e hoje eu uso para pesquisa. Amém? Mas é isso que a gente precisa entender. Porque foi exatamente através dessa aparente fraqueza na cruz que Deus ele revelou o seu plano perfeito de redenção. E o cara que ele tem muita sabedoria, muito conhecimento, e ele não quer buscar a sabedoria de Deus, ele não busca o entendimento de Deus, ele não vai conseguir compreender isso. Se naquela época os poderosos eles não entenderam o plano de Deus, o que nos faz pensar que o mundo vai entender hoje? Você já percebeu como a sociedade atual ela rejeita a verdade do Evangelho? Muitos crentes que estão dentro da igreja, muitas vezes ficam de chacota com aqueles que são mais espirituais e mais posicionados, achando que são bitolados. Mentira ou não? É o tal do demônio Exu, nada a ver. Porque o intelecto não permite que eles se aprofundem. E não estou falando que você tem que jogar o intelecto fora, não, cara. Você tem que caminhar junto. Durante um tempo eu tive um certo preconceito. E eu falo aqui sem medo, porque eu já pedi perdão para essa pessoa. Acho que todos aqui conhecem o Daniel Lopes. O professor ele conhece. A pastora já está aí, o que ele vai falar? Não, tranquilo, ela sabe dessa história. E, cara, antes de conhecê-lo pessoalmente, não, porque o cara é doutor nisso, doutor em não sei o que lá, eu falo, geralmente esses caras não têm o Espírito Santo. É muito cheio de conhecimento, mas não vem. Meu preconceito, eu sou humilde para assumir, eu assumi isso na frente dele. Até um dia que eu fui no seminário, a gente teve um momento com ele e foi apresentado assim, fulano, doutor, e eu falei, caraca, lá vem só coisa, letra, morta. Meu preconceito. Rapaz, que homem cheio do Espírito Santo. Que sabedoria. Porque ele tem o conhecimento intelectual, o conhecimento acadêmico, universitário, porém, ele é um cara que busca a sabedoria divina, ele é cheio do Espírito Santo. Então não estou falando que a gente tem que anular o conhecimento intelectual, a busca pela ciência, mas nada vale sem a sabedoria de Deus. É essa que é a verdade. Vocês estão entendendo? Você já reparou
Como as pessoas elas desprezam a cruz e tentam encontrar respostas para a vida em filosofias vazias. Você já viu? É tanta coisa louca, né? Até para arrumar a casa tem um tal de Feng Shui, sei lá o que é isso, mas o Shui para mim é lá aquele negócio lá no Brasil, né? No final, lá no Arroio Chuí, não é isso? Meu irmão, é tanta loucura e várias filosofias para você encontrar algo que vai te fazer viver bem. Ah, uma arrumação da casa vai te fazer viver bem? Claro, cara, arruma a tua casa, se ela estiver organizada, você vai viver bem. Não precisa fazer Feng Shui, vai adorar a Deus, pô. É isso que vai te trazer coisa boa. Só que, preste atenção, aquilo que o mundo rejeita, Deus escolhe para manifestar a sua glória. Aquilo que o mundo joga de lado é o que Deus chama para manifestar a glória dele. E se hoje você sente que você não é valorizado, que você não se encaixa no padrão desse mundo, então você está no caminho certo, cara. Porque o cristianismo raiz, vamos dizer assim, é a maior das contraculturas. É a maior das contraculturas. Porque anda na contramão de tudo que o mundo fala que é o certo. Deus, ele sempre usou aqueles que o mundo despreza para realizar grandes feitos. 1 Coríntios 1:27 fala o seguinte: mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo era fraqueza para envergonhar o que é forte. O reino de Deus ele é um reino de paradoxos. Para ser exaltado, primeiro você precisa se humilhar. Para vencer, primeiro você precisa perder a sua própria vida. Para ser sábio, você precisa depender do Espírito Santo e não da sua própria inteligência. Olha que paradoxo. Para o mundo isso não faz sentido. A verdadeira sabedoria ela não está nos livros, mas na intimidade com Deus. Hoje Deus está te chamando para trocar a mentalidade deste mundo pela mentalidade do reino. E a pergunta é: você quer continuar tentando entender a vida com a sua própria lógica? Ou você está pronto para confiar na sabedoria de Deus, que ela é perfeita e eterna? Que a sua resposta seja como a de Paulo, lá em Filipenses 3:8, que diz o seguinte: considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Qualquer coisa é perda de tempo se comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo. Se o mundo não entender a sua fé, não se preocupe, nem mesmo os governantes da época entenderam Jesus. Fica tranquilo. Não se sinta rejeitado. Se as pessoas não te entendem, não entendem o seu posicionamento, fica tranquilo, ninguém entendeu Jesus. Só que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não precisam de aprovação humana. Você não precisa ser aprovado por fulano, por ciclano. Você sabe que teu Pai Celestial ele já te aprovou pela tua fé, pelo teu posicionamento. E hoje Deus te convida a viver pela sabedoria do alto. Você está pronto para abandonar a lógica do mundo e mergulhar nos mistérios de Deus? E aí chega no versículo 9 e 10, Paulo fala o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Esse versículo aqui, frequentemente, ele é citado para falar sobre o céu, sobre quando fomos arrebatados, quando morremos, não é isso? Eu erradamente também algumas vezes usei. Vamos ser sinceros com a gente mesmo, quantas vezes a gente usou esse versículo de forma errada? Só que se a gente olhar bem para o contexto, Paulo está falando sobre o que Deus deseja revelar a nós aqui nessa terra. Ele está nos dizendo que existem coisas grandiosas reservadas para aqueles que o amam, mas que só podem ser conhecidas através do Espírito Santo. A nossa mente natural ela é limitada. A gente interpreta o mundo com base naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente experimenta.
É tudo muito sensorial. Só que Deus, ele trabalha além das barreiras. Ele tem promessas e propósitos que vão muito além daquilo que a gente consegue calcular ou mensurar. A questão é, será que a gente está acessando essa revelação? Ou será que a gente ainda está limitado pelo que os nossos olhos veem, pelo que os nossos próprios pensamentos? Jeremias 33:3 fala assim: clame a mim e responderei, e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Será que você tem clamado a Deus para ouvir coisas grandiosas que você não conhece? Porque é uma verdade bíblica. Não é algo que está no para-choque do caminhão, na estrada. A palavra grega para sondar é ereunal, que significa investigar profundamente. A palavra usada aqui como sondar, ela quer dizer investigar profundamente, ou seja, não é algo raso. Isso nos ensina que o Espírito Santo, ele não apenas nos dá informações superficiais, ele nos leva a mergulhar nas profundezas de Deus. Não adianta você querer ir na igreja e viver na superficialidade com Deus. Tem que ter profundidade, tem que ter conhecimento, intimidade. Ele não revela apenas fatos, mas segredos do coração do Pai. Aqueles que buscam com profundidade conseguem ter acesso a segredos do coração do Pai. Olha que maravilha! Ele não nos dá apenas conhecimento, mas ele transforma o nosso entendimento. Isso significa que há coisas sobre o seu futuro, sobre a sua identidade, sobre o plano de Deus para a sua vida, que você ainda não sabe, mas que elas podem ser reveladas se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Deus, ele revela muitas coisas. Deus, ele mostra. Esses dias eu estava em casa e Deus falou assim: vai orar por fulano. Não foi? Aí eu obedeci. A minha vontade nem era de obedecer não, porque eu estava fazendo um monte de coisa, né? E a gente fala assim, pô, daqui a pouco, mas esse daqui a pouco tu esquece, né? Só que depois que eu orei, eu fiquei preocupado e mandei a mensagem para essa pessoa. E aí essa pessoa foi lá e falou, tava passando um monte de coisa de luta lá, né? Botou lá. Aí eu falei, tá vendo, cara? Mas, pô, cara, a gente é a família, como se fosse pede oração antes, ainda deu a bronca, né? Aí eu falei, Deus, ele cagueta as paradas, mas ele tá cuidando dos seus. Ele fala ainda hoje, você está sensível a isso? Porque se você tiver comunhão com o Espírito Santo, Deus, ele te revela para você, para os seus, para aqueles que estão ao teu redor. E desde sempre o ser humano, ele tem sede de algo maior, não é verdade? Cada cultura, cada geração, cada pessoa, ela tenta encontrar sentido para a vida. Cada geração, cada lugar tem a sua busca. Alguns procuram no sucesso, outros no prazer, outros no conhecimento, mas a verdade é que o coração humano, ele tem um vazio que ele só pode ser preenchido por Deus. Eu mesmo já procurei respostas em todos os lugares errados que você possa imaginar na tua vida. Quando eu era jovem, né? Eu nunca imaginei que um dia eu ia falar isso, né? Eu sou jovem ainda, porque eu vou morrer novo, o mais velho possível, né? Morrer jovem, o mais velho possível. É isso? Será? Vamos embora. Então, quando eu era jovem, eu queria encontrar um sentido para a vida, cara. Só que tudo o que eu buscava, o que eu via era vazio. Eu me envolvi em drogas, tentando sentir algo que me preenchesse de verdade. Mas no fim, era sempre a mesma coisa. Era aquela euforia passageira, era algo momentâneo, seguido por um vazio ainda maior. Eu costumo falar, cara, quando chegava no domingo, no horário do Fantástico, eu falava, caraca, era a maior depressão que tinha na minha vida. Era um vazio, não tinha nada. Enquanto um monte de gente estava lá celebrando Jesus na igreja, eu nem sabia o que era isso. Eu estava vivendo a minha deprê. Até que um dia Deus, ele foi e me mostrou que eu estava buscando um lugar errado. Eu tentava preencher um buraco que só ele poderia preencher. Não tem pastor que vai preencher buraco, não tem líder, não tem marido, não tem filho, não tem.
Tem um buraco aí que é do tamanho certinho da cruz de Jesus. É do tamanho certinho. Quando o Espírito Santo ele me alcançou, ele me revelou verdades que eu nunca poderia entender sozinho. Quem já passou por isso aqui? Que tu fala assim, caraca, eu sozinho jamais conseguiria ter esse entendimento, cara. Talvez você também já tenha tentado encontrar sentido nas coisas erradas. Talvez você já tenha corrido atrás de algo que parecia promissor, mas que no final não trouxe satisfação que você esperava, não trouxe o retorno. E há um princípio espiritual poderoso aqui, que Deus ele já preparou algo incrível para você, mas só o Espírito Santo pode te revelar isso. Tem algo poderoso preparado para você, mas só o Espírito Santo pode te revelar. Você não precisa viver confuso sobre o seu propósito, você não precisa tomar decisões apenas com base naquilo que você acha certo. Você não precisa se contentar com uma vida sem direção. Porque se você ama Deus e se dispõe a buscar mais dele, ele vai te mostrar coisas que você nunca imaginou. Salmo 25:12 diz o seguinte: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. O céu ele já tem um roteiro preparado para a tua vida. A pergunta é, você está ouvindo a direção do Espírito? Ou você está tentando entender tudo sozinho? Se você quer acessar aquilo que Deus já preparou para você, é tempo de buscar comunhão com o Espírito Santo. O que ele tem para você não é pequeno, não é óbvio, não tem como ser compreendido de forma natural. Mas uma coisa é certa, é muito maior do que você pode imaginar. Isso é a única certeza que a gente tem. E aí no versículo 11 ao 13, Paulo ele continua: pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aqui Paulo, ele está revelando algo extraordinário. Ele está revelando que é impossível conhecer os pensamentos de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível. A gente pode passar anos estudando teologia, debatendo doutrinas, tentando entender a Bíblia com a nossa lógica, mas sem o Espírito tudo vai continuar sendo apenas informação. Não tem entendimento, é apenas informação. O reino de Deus, ele não é aprendido apenas com a mente, mas ele é revelado ao nosso coração. Jesus ele disse em João 14:26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo não é apenas uma força, uma influência. Ele é uma pessoa, ele é um mestre, ele é um guia divino que nos conduz à verdade. A palavra grega para conhecer é gnosko, que significa um conhecimento profundo e experiencial. Experiencial. Ou seja, isso significa que Deus ele não quer apenas que você saiba sobre ele, ele quer ter experiências contigo. Ele quer que você experimente isso. Porque Jó conhecia antes, olha só o paradoxo. O capetão chega diante de Deus. Não, você não quer ver essa história, não tem nada a ver, não, deixa eu falar. O capetão chega diante de Deus, aí fala com Deus assim: aí, vou tocar no teu filho Jó. Não, pô, é um homem reto igual a ele na terra não existe. Olha só, Jó era o homem mais reto da terra. Eu estou parafraseando tudo aqui para ser mais rápido, né? Pô, mas ele só é assim porque ele é teu protegidinho, meu irmão. Deixa eu tocar nele. Tá, tu pode tocar tudo mesmo na vida dele. Aí você fica pensando, pô, cara, se Deus falou que era o mais reto, por que Deus deixou o diabo tocar?
Lê com o coração aberto, o Espírito Santo te revelar até o final. Primeiro de tudo, logo no início do livro, você vai ver que ele era uma espécie de Eli na vida dos filhos. Ele era multimilionário, bilionário, né? Ele era o cara mais rico do seu tempo. Ele deixava os filhos usufruírem de sua riqueza do jeito que queriam, mas por medo do que podia acontecer, ele sacrificava em nome dos filhos. Em vez de ensinar os filhos no caminho certo, ele preferia passar pano. Lá no final, ele se revela como altivo. Ele fala que que Leviatã governa sobre os altivos, sobre os arrogantes. Ou seja, ele fala, eu era altivo. E aí ele fala, antes eu conhecia a Deus, de ouvir falar. Agora eu conheço de relacionamento, eu tenho experiência com ele. Deus permitiu porque ele precisava ter experiência. Ele precisava não só de um homem reto, porque tinha medo do que podia acontecer, mas de um relacionamento experiencial. É isso que Deus quer de nós. Um relacionamento com experiências profundas. Isso significa que Deus ele não quer só um conhecimento raso. Ele quer que você mergulhe. Há uma grande diferença entre ler sobre o mar e mergulhar nas águas profundas, não é verdade? Há uma grande diferença entre saber que o fogo queima e sentir o calor na pele. Geralmente as crianças preferem sentir, né? Eu tinha mania, vou contar essa história também. Eu tinha mania de pegar, só tu quer saber, eu vou contar não, a galera não quer saber. Olha, eu tinha mania de pegar, eu acho que nem vende mais bombinha, vende bombinha? Caixa de bombinha? Vende caixa de bombinha ainda? Nunca mais vi. Aí eu comprava um monte, na pracinha eu comprava um monte de caixa fechada com várias bombinhas. Nem sei quanto vinha, 50, 100, sei lá. E eu tinha mania de pegar, abrir a caixa, acendia o fósforo, tacava assim e jogava a caixa. Para explodir toda vez, né? Eu gostava da grosseria. Meu irmão, minha mãe falava, vai dar ruim. Pô, eu sabia que o fogo queimava. Até o dia que aquele negócio explodiu na minha mão, cara. Minha mão virou uma bolha só. Fiquei mó tempão passando a pomada amarela chamada unguento picrato de butezine. Acho que nem existe mais isso. Não existe, né? Era boa, né? Tu viu, eu tô ficando velho mesmo. Meu irmão! E meu irmão, uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você ler sobre aquilo, outra coisa é você experimentar. Eu sei que o Juan gosta de surfar. Talvez antes de começar a surfar você tenha lido muito, tenha comprado revistas, tenha visto muitos vídeos, mas nada é igual você entrar no mar e subir naquela prancha. Nada que você tenha visto na televisão ou num documentário vai ser igual a você subir naquela prancha, porque é a experiência que vai te trazer. Não é isso, César? É outro que gosta de surfar também, né? É bom, né? Eu não conheço essa experiência, eu tentei. Mas eu sou muito bruto para tudo. Eu vou quebrar as pranchas, bater nos outros. É mó doideira. Então muita gente tem um conhecimento superficial de Deus, conhece histórias bíblicas, versículos, doutrinas de vários lugares, mas nunca tiveram uma experiência real com Deus. E é isso que Deus busca. Você pode ter lido a Bíblia inteira, mas se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, ela vai continuar sendo apenas um livro para você. Um livro de regras. Mas quando o Espírito Santo ele vem e te ensina, a palavra ela se torna viva na tua vida. No tempo de Jesus, os fariseus eles eram especialistas na lei, cara. Eles conheciam a palavra de cor, eles conheciam as escrituras, mas eles não reconheceram o próprio Deus quando ele estava diante deles. Enquanto isso, os discípulos, pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns, aprenderam diretamente de Jesus e eles foram transformados pelo Espírito Santo. Porque eles tiveram experiência com o próprio Pai, com o Filho no caso, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles tiveram experiência. Eles aprenderam a mesma coisa que os fariseus conheciam. Eles aprenderam só que com experiência. E isso nos ensina uma lição poderosa. Não é sobre quanto você sabe, mas é sobre quem te ensina. Salmo 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus, Ele está chamando cada um de nós aqui para viver um nível mais profundo. Ele não quer que você apenas ouça sobre Ele aos domingos, em momentos de célula.
mas Ele quer que você tenha um relacionamento diário com o Espírito Santo. Então, se você tem se sentido estagnado na fé, sem crescimento, sem direção, talvez seja porque você está tentando caminhar com a lógica humana, quando você deveria estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E hoje Deus ele quer te fazer um convite. Você quer aprender diretamente do céu? Se você quer entender os pensamentos de Deus, você precisa aprender com o Espírito Santo. Se você deseja viver uma fé viva e poderosa, você precisa mergulhar na presença de Deus. Não se contente apenas em ouvir falar sobre Deus. Ele quer falar diretamente com você. O Espírito Santo ele já está disponível, pronto para te ensinar. E a pergunta é: você está pronto para ser aluno dele? Você está pronto para ser aluno dele? A gente sabe que quem já fez faculdade, ou quem está fazendo, sabe que tem certos professores que são superestimados em certas matérias. E se você não correr no primeiro dia que libera para você fazer a inscrição daquela matéria, você não consegue, porque todo mundo quer ter aula com aquele cara. Eu tive um professor de penal que era assim. Graças a Deus, só um período que eu não consegui me inscrever na aula dele. E foi terrível, porque o cara era muito bom. Eu treinei jiu-jitsu com um cara que era muito conhecido, a ponto de um amigo meu: cara, você treina com esse fulano? Eu falei: cara, sim, vai lá um dia que tu vai conhecer ele. Ele apertou a mão, o moleque falou assim: eu não vou mais lavar minha mão. Eu falei: cara, que frescura é essa? Porque eu tinha relacionamento com um cara e ele não tinha. Deus ele quer um relacionamento contigo. Ele quer te ensinar, ele próprio te ensinar através do Espírito Santo. Então superestime isso. Busque essa verdade. Mergulhe na presença dele, você vai ter experiências sobrenaturais. A mente de Cristo é o segredo para a gente viver o sobrenatural. E para acabar, Paulo ele fala o seguinte, no versículo 14 ao 16: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo ele revela aqui um dos maiores segredos da vida cristã, que é ter a mente de Cristo. E isso significa que quando a gente anda no Espírito, a nossa forma de pensar ela muda completamente. A gente começa a ver a vida de uma perspectiva de Deus, discernindo aquilo que realmente importa e vivendo de acordo com o reino e não com os padrões humanos. A gente já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O problema é que o mundo ele não entende essa transformação. E para quem não tem um Espírito, as coisas espirituais parecem a maior loucura do mundo. Não adianta você que é cheio do Espírito Santo querer trazer revelações poderosas do reino dos céus para aqueles que não têm o entendimento. Porque aí é como Paulo fala, aqueles que são bebezinhos, eles precisam se alimentar de leitinho. Leitinho é pouquinho, mas se você já está num nível, cara, que você está buscando, você tem que se aprofundar, buscar mais experiências. Você já tem que comer um alimento sólido. Aquele mocotó da Patrícia, que meu irmão deixa com as pernas bambas, com a pimenta do Claudivan. Então, meu Deus do céu. Uma vez ele trouxe antes do culto, eu falei: cara, hoje eu não vou conseguir dar o culto não. E vai não comer com aquele cheiro entrando no seu nariz. Mas é assim, cara, é experiência. O problema é que o mundo ele não entende essa transformação. Para quem não tem o Espírito Santo, as coisas espirituais parecem a maior loucura do mundo. Quando você decide perdoar em vez de se vingar, o mundo vai chamar isso de fraqueza. Mas você que está posicionado em Deus, você sabe que não é. Quando você coloca Deus acima do dinheiro e do sucesso, o mundo chama isso de falta de ambição. Mas você sabe quem você é em Deus. Quando você vive pela fé e não apenas pela lógica, as pessoas podem achar que você enlouqueceu.
mas você sabe que está vivendo debaixo da sabedoria do teu Pai. Mas quem tem a mente de Cristo não é guiado pela opinião dos outros, amém? É guiado pela voz de Deus. Podem falar o que for, tu é maluco, tu sou mesmo. Meu irmão, porque vamos lá, a gente é doido pra caramba, né? Olha pro teu lado aí, tu vai ver um maluco. Cara, porque pra gente ser cristão, a gente crê, eu creio com toda a força, tá? A gente crê que um cara mais de 2000 anos atrás, que era o próprio Deus vivo, veio na forma de homem. Ele foi lá, se entregou na cruz para morrer, morreu, ressuscitou, foi embora, está preparando o lugar e daqui a pouco ele volta para buscar a gente. Papo de louco. Mas eu sou o maior dos malucos, porque eu creio nisso com toda a minha força. Eu tenho evidências disso, eu sou uma evidência dessa verdade. Você está entendendo? Então o mundo não vai compreender. Quanto tempo você demorou para compreender, talvez, e aceitar estar dentro de uma igreja? Eu sei que eu demorei muito. Aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus, meu querido. Romanos 12:2 fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que estar renovando a nossa mente diariamente. No tempo de Jesus, os fariseus, eles eram extremamente religiosos, eles conheciam a lei, eles seguiam as tradições rigorosamente. Mas eles não conseguiam discernir quem Jesus realmente era. Para eles, Cristo era um problema, era um herege, um revolucionário perigoso, era um rebelde. Por outro lado, os discípulos, pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, eles tiveram suas mentes transformadas e eles passaram a enxergar aquilo que os religiosos não conseguiram ver. E isso nos ensina que não basta ter conhecimento religioso. É preciso, é necessário ter discernimento espiritual. Provérbios 9:10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O maior princípio de sabedoria é você temer a Deus, cara. E aí vocês entendem, Jó, ele não temia, ele tinha medo. É diferente temer e ter medo, amém? Antes de entregar minha vida para Jesus, as minhas decisões, elas eram completamente impulsivas. Eu sempre fui uma pessoa mais impulsiva. Sabe? Alguém aqui assim? Eu fazia aquilo que parecia certo no momento, sem pensar nas consequências. Era um inconsequente. Eu vou viver o hoje, amanhã nem sei se vai existir. Quem era assim? Você entende? Eu me deixava levar por aquilo que o mundo dizia ser normal e aceitável. Só que quando eu fui alcançado pelo Espírito Santo, a minha mente ela começou a mudar. Porque se você tem um encontro com Deus, você tem um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, e a tua mente não muda, o teu encontro não foi verdadeiro. As coisas que antes pareciam normais passaram a me incomodar. Atitudes que eu achava corretas agora pareciam vazias. Aquilo que antes não fazia sentido, Deus começou a me revelar. E isso é viver com a mente de Cristo. Você passa a enxergar além do óbvio, além das circunstâncias, além da lógica humana. Deus, Ele quer te levar para um nível onde você não vive mais pelo aquilo que você vê, mas por aquilo que você discerne no Espírito Santo. As pessoas, elas podem não entender as suas escolhas. Amigos podem achar que você mudou ou se distanciou. O mundo, ele pode te chamar de radical, bitolado. Mas quem tem a mente de Cristo não segue a multidão, segue a voz de Deus. E eu já preguei aqui sobre isso. Existia uma multidão que seguia Jesus. Mas dentro da multidão tinham 12. Dentro dos 12 tinham 3. Você quer estar onde? Tem que ser no mínimo no meio dos 12, cara. Mas a meta é estar entre os 3. Amém? Pedro, Tiago e João. Você está entendendo? Quando eu falei aqui, né, que os amigos eles podem achar que você se distanciou, eu me lembrei de uma história que eu passei, mas eu não vou contar porque senão a pastora vai brigar comigo. Quando eu me converti, eu tive que largar, né, parar de andar com meus amigos, não porque eu deixei de ser amigo deles.
Até porque, se você for ver, os padrinhos do meu casamento foram todos meus amigos de infância, que em sua maioria, né, acho que todos, só um que estava convertido, né? Era tudo fora da visão total. Mas eu tive que parar de andar com eles, que senão eu não ia me fortalecer, eu não ia ter experiência com Deus um dia. E eu sempre dormi com o telefone do meu lado. E um dia de madrugada, sei lá, 3, 4 horas da manhã, toco o telefone. E era um amigo que era meu parceiro de copo, cara. A gente tava pra cima e pra baixo, bebendo pra caramba, fazendo um monte de zoeira. E eu falei, caraca, essa hora ligando, aconteceu alguma coisa, né? Já fica preocupado. Peguei o telefone, atendi, o cara tava chorando do outro lado. Eu falei, deu ruim. Aí daqui a pouco ele fala assim pra mim, você me abandonou. Eu falei, rapaz, para com isso, quem escutar aí do lado vai achar a coisa errada, né? Tá me estranhando, cara? Deu a zoada nele. Mas depois eu falei pra ele, cara, eu não te abandonei. Eu continuo sendo teu amigo, eu continuo estando no mesmo lugar, cara. Só que se eu não paro de andar onde a gente andava, aí sim você ia perder o teu amigo mais rápido, porque eu ia morrer. As coisas que estavam acontecendo comigo não eram boas. E se você me ama de verdade, você vai me compreender e vai apoiar essa minha decisão e essa minha escolha. E o dia que você quiser estar comigo, eu só não vou estar nesses lugares que a gente continuava a andar, que a gente costumava andar. Mas a gente pode tomar um café, um açaí, você pode vir aqui na igreja me ver, a gente pode ir na praia junto. E ali meio que morreu, só que o entendimento dele é diferente, ele se distanciou, ele escolheu se distanciar. Só que eu escolhi ter a mente de Cristo, que não segue a multidão, segue a voz de Deus. O que você tem escolhido? 2 Coríntios 5,7 fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E hoje Deus está te convidando para um novo nível de entendimento. Ele quer te tirar de uma mente limitada, para te dar uma mente espiritual cheia de discernimento, cheia de fé e direção de Deus. E a pergunta é, você está pronto para tocar a sua mentalidade natural pela mente de Cristo? Você está disposto a isso? Você deseja isso? O mundo, ele busca conhecimento, mas a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. O Espírito Santo, ele revela os segredos de Deus àqueles que têm comunhão com Ele. Quem anda no Espírito discerne todas as coisas e vive com a mente de Cristo. E se você deseja essa sabedoria do alto, se você quer viver o sobrenatural, venha buscar mais o Espírito Santo. Porque hoje Deus, ele quer ativar em você uma nova forma de pensar. Fica de pé no teu lugar, baixa a cabeça, fecha os olhos. Você está pronto para receber a mente de Cristo? Eu quero fazer 2 orações hoje. A primeira oração é com você, e de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou talvez você já esteja até vindo aqui na igreja, ou frequentando alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que o primeiro passo para você ter a mente de Cristo é receber Jesus como o teu único Senhor e Salvador, o único capaz de conduzir em verdade, em sabedoria, debaixo do poder do Espírito Santo. E se você entendeu isso, você quer entregar a tua vida para Ele, reconhecer, porque a palavra de Deus diz que com a boca nós confessamos pela fé, e é por isso que somos salvos, é pela fé. Coloca a tua mão no teu coração e repita comigo essa oração. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti. Mas essa noite eu entrego meu coração no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas, Senhor. Se arrependeram, reconheceram o teu senhorio, entenderam, Pai, que eles precisam ter a tua mente para viver debaixo da tua sabedoria e o teu propósito de reino aqui na terra. Conduza-os, Senhor, pelo caminho da salvação, sendo um contigo e com a tua igreja, livres de toda a retaliação do inferno. Coloque os teus anjos ao redor deles, Senhor, que eles possam ser a essência do teu amor por onde eles passarem.
e sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, eles possam no final falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, amém e amém. E eu quero fazer mais uma oração essa noite. E essa oração é com você que deseja tomar posse da sabedoria de Deus sobre a tua vida. Você que quer, você precisa, você sabe que você precisa mergulhar no sobrenatural. O Espírito Santo, ele está aqui, mas ele não só está aqui hoje, ele está em você, esperando essa sua decisão de mergulhar no profundo para ele te envolver em experiências sobrenaturais. E se você sabe que essa palavra falou com você, você precisa renovar a tua mente, você precisa da mente de Cristo e viver algo sobrenatural profundamente com Ele. Sai do teu lugar, vem aqui agora, para que a gente possa orar por você. Porque Deus, ele quer renovar a tua mente, ele quer trazer um novo tempo sobre você, de experiências sobrenaturais, mas ele não tem como fazer isso enquanto a sabedoria que conduz a tua vida não for a sabedoria dele. Então sai do teu lugar em nome de Jesus enquanto a gente escuta esse louvor.
Senhor Deus Pai, abre os olhos espirituais do teu povo, Senhor. Tira toda a mentalidade humana e nos ensina a viver como o Senhor deseja, Senhor. Nos ensina a enxergar como Cristo enxerga. Que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo em tudo aquilo que fazemos, Senhor. E assim, possamos viver o teu propósito, não num nível raso, Senhor, mas num nível mais profundo, com a tua mente, Senhor. A mente de Cristo em nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus. Se você concorda com isso, você recebeu essa oração, aplauda Ele de todo o coração. Aplauda Jesus, pois Ele é Deus e Ele está aqui. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.